pecuária é a principal atividade econômica na reserva Serra do Sol, em Roraima. É uma área de 1.700.000 hectares, situada a nordeste de Roraima, que passou definitivamente às mãos indígenas em 2009, conforme decisão do STF. Quem vai falar sobre o assunto aqui no Palavra Aberta, transmitido também pela Rádio Câmara FM, é o deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Eu falei, deputado, eu acho que eu não fui exato, eu falei, passou às mãos, passou ao usufruto dos índios. Porque o índio, segundo as nossas leis, ele não é dono da terra, ele pode ocupá-la. A nossa Constituição, ela afirma assim. Agora, é preciso que se diga que o direito dos povos indígenas sobre as suas terras, desde que demarcadas, ele é imprescritível, é inalienável, quer dizer, é um direito constitucional do qual só poderemos remover uma comunidade indígena de uma área demarcada mediante a iminência de uma guerra ou de uma epidemia, ainda assim com autorização do Congresso, com tempo determinado e garantido a volta, o retorno da comunidade indígena às suas terras. Portanto, nesse aspecto, as garantias são absolutas. E a gente estava falando até rapidamente, antes de começar a nossa conversa aqui, e o senhor até observou que em 2009, quando houve essa decisão do STF, né, dando aos índios essa oportunidade de ocupar todas aquelas terras, que é muita terra, 1.700.000 hectares, houve uma grita em Roraima, principalmente, eu me lembro, por parte dos arrozeiros e alguns pecuaristas. Os arrozeiros até têm representantes. Aqueles arrozeiros aqui na Câmara dos Deputados, só tem um colega. Agora, de 2009 a 2012, pelo que eu percebo, o quadro mudou. Parece que os índios, principalmente os Yanomamis, né, eles se deram bem com a empreitada, estão produzindo. É isso mesmo? Veja bem, é bom que se diga que a questão Raposa Serra do Sol se arrastou pelo menos há 30 anos. Né, com a decisão do Supremo em 2009, colocou-se um ponto final em uma discussão. É bom também que se registre que praticamente 100% da classe política do Estado de Roraima era contra a demarcação da Raposa Serra do Sol de forma contínua. Inclusive eu. Me lembro, claro. De forma contínua. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão, uma parte da classe política do Estado entendeu que a questão estava consolidada e que era momento de todos nós entendermos que Raposa Serra do Sol fazem parte daquela área, faz parte do Estado de Roraima, faz parte do Brasil e que era preciso todos nós voltarmos nossas atenções para aquela região também. Uma outra parte da classe política continua esperneando, continua achando que Raposa Serra do Sol deveria ser isolada. Fato este que nós não concordamos, porque nós acreditamos que a situação está definida e que agora nós temos a obrigação de proporcionar aos indígenas da Raposa Serra do Sol as mesmas condições que nós, eventualmente, podemos nortear para o restante do Estado. Mas me diga, quer dizer, essa região ela é cortada por estradas, quer dizer, existe um acesso, a produção ela escoa sem grandes problemas. Eu queria ter uma noção, que o nosso telespectador tivesse a noção de pouco, como é que se é parecido com outras regiões produtivas, quer dizer, tem estrada para escoamento na produção? Uma grande parte da Raposa Serra do Sol está numa planície, nos chamados lavrados roraimenses. Uma outra parte, mais ao norte, está numa região mais montanhosa. Vamos nos ater à parte de planície, que é a grande maioria das terras indígenas de Raposa Serra do Sol e onde se desenvolveu uma pecuária ao longo dos últimos 250 anos. Desde que Lobo da Almada chegou em Roraima com as primeiras cabeças de gado, confiscado dos espanhóis lá no Rio Negro, os indígenas foi, na verdade, quem toda a vida trabalhou esse rebanho bovino, que era extraordinário. Né? Essa região ela é densamente povoada, cortada por estradas, por rios, com pontes e em muita área com energia elétrica. Nós temos, inclusive, aldeias com telefones na residência, telefone residencial. Então, nós estamos falando de uma sociedade indígena já num grau de envolvimento ou um grau de entrosamento com a sociedade civil muito significativo. E o que o senhor propõe? Quer dizer, eu sei que a sua preocupação é de que... O que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes também da Rádio Câmara, que acompanham o Palavra Aberta,
Qual é a sua proposta em termos de estimular, não é? De desenvolver mais essa produção agropecuária, né? Porque também tem essa parte da agricultura, né? Veja bem, essas comunidades, elas vivem da área rural. Né? Então, a minha proposta, que eu não faço parte daquele grupo, continua esperneando e gritando contra a demarcação de Serra do Sol, já que reafirmo, para mim, esse é um fato consumado pela decisão do Supremo. O que eu defendo é que o governo federal, através dos seus ministérios afins, coloque à disposição dessas comunidades indígenas os instrumentos e os insumos necessários para eles produzirem, para eles continuarem desenvolvendo uma pecuária, porque eles fizeram isso a vida inteira, para que eles reaproveitem milhares e milhares de hectares de áreas que foram trabalhadas, que foram mecanizadas, solos corrigidos, canais para irrigação aberto pelos arrozeiros. Essa área está lá parada, inativa, e esses indígenas, na verdade, era quem operava essas máquinas, era quem fazia o trabalho manual de todo esse trabalho. Então, eles têm o know-how, eles têm o conhecimento, e mais do que isso, as lideranças indígenas da Raposa Serra do Sol têm demonstrado uma vontade de produzir, de serem inseridos dentro do processo de produção do Estado de Roraima, não só para a segurança alimentar das milhares de bocas que ele vive, mas para gerar excedente para alimentar o roraimense e lhe proporcionar... Isso eu queria saber, a produção lá da Raposa Serra do Sol, ela também, em parte, ela escoa, ela vai para servir a população do Estado de Roraima, quer dizer, Boa Vista, capital de Roraima, também usufrui, quer dizer, ela consome os produtos produzidos lá? Sim, veja bem. Com a saída dos arrozeiros, nós ficamos, eu repito, milhares de hectares de terras prontos para continuarem produzindo. Se o governo, através do Ministério da Agricultura, com apoio da Embrapa e os diversos ministérios que poderão se envolver, proporcionar a essas comunidades indígenas, para que eles continuem aproveitando essa área, o senhor não tenha dúvida que eles vão produzir tanto quanto produziam os arrozeiros. Basta que lhes deem o instrumento necessário, o insumo necessário. E aí eles terão a segurança alimentar e vão gerar um enorme excedente para alimentar o Estado de Roraima e para mandar para Manaus, que era o que os arrozeiros faziam, e, consequentemente, reverter para as comunidades indígenas os recursos angariados com os excedentes. Aplicação em novos equipamentos. Exatamente. Eles estão prontos, eram eles que faziam isso. Quem operava as máquinas, quem operava os tratores, quem plantava, quem colhia, eram os indígenas. Mas, deputado, curioso, o senhor falou de ministérios, de órgãos federais, o senhor não fala da FUNAI. Quer dizer, o senhor acha que a FUNAI deve ficar um pouco fora dessa Veja bem, pela própria estrutura da FUNAI, que é muito mais um órgão de proteção e de política indigenista enquanto reservas, enquanto demarcações, nós entendemos que você colocar hoje, por exemplo, um projeto, você pega lá 4.000 hectares de área que o Paulo César Quartiero tinha produzindo arroz lá em Roraima, e pega, de repente, esses 4.000 hectares e monta um projeto de produção de arroz com essas comunidades. E você entregar isso na mão da FUNAI seria uma temeridade, porque a FUNAI, sabidamente, não tem know-how e não foi para isso que ela foi criada. Não tem essa vocação. Exato. Agora, se você pegar o Ministério da Agricultura para bancar essa estrutura, pega a Embrapa, que é o órgão técnico oficial de excelente conhecimento, e coloca aqui na vanguarda, no apoio diário desse projeto, nós com certeza teríamos sucesso. Muito bem, deputado Edio Lopes, PMDB de Roraima, aqui, palavra aberta. E o senhor já tem mantido contatos? Nós temos mantido intensos contatos com as lideranças das comunidades indígenas. Aliás... E com os ministérios? Com os ministérios, a gente tem mantido um contato, ainda que preliminares. Com a FUNAI, nós apresentamos, a doutora Marta, presidente da FUNAI, um projeto piloto para a criação de tambaqui em cativeiro, que seria um projeto vitrine. Esse projeto seria implantado num lago natural, Lago da Providência, dentro de uma área que era tradicional produtora de arroz. E ali nós aproveitaríamos, inclusive fizemos o georreferenciamento, o projeto ambiental, o projeto de criação de peixes, está tudo pronto na mesa da presidenta FUNAI. Nesta área de 31 hectares, nós poderíamos produzir ali
uma quantidade extraordinária de pescado para a alimentação da própria comunidade indígena, que só naquela região somam quase 6 mil indivíduos, mas gerando um extraordinário excedente para a venda no mercado de Roraima e de Manaus. É um projeto fantástico, um projeto encantador e que Roraima, pelo know-how que adquiriu, pelas condições climáticas que tem, o sucesso, eu não tenho dúvida que estaria garantido. Deputado Ed Lopes, muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que as coisas corram bem. Ok, obrigado. E obrigado a você que foi com a gente. Até a próxima.